Revista Espírita, novembro 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Allan Kardec. Ano 4, número 11, segunda parte. Continuação da reunião geral dos espíritas bordoleses. Senhores, o espírito Erasto, que já conheceis pelas notáveis dissertações que dele lestes, também quer trazer-vos o tributo de seus conselhos. Antes de minha partida de Paris, ele ditou, por seu médium habitual, a comunicação seguinte, cuja leitura terei a honra de fazer. Primeira Epístola aos Espíritas de Bordeaux, por Erasto, humilde servo de Deus. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus bons amigos, a fim de que nada venha perturbar a boa harmonia que deve reinar num centro de espíritas sinceros. Sei quão profunda é a vossa fé em Deus e quanto sois fervorosos adeptos da nova revelação. Eis porque vos digo, com toda a efusão de minha ternura, que todos ficaríamos desolados, nós que somos, sob a direção do Espírito de Verdade, os iniciadores do Espiritismo na França. Se a concórdia de que até hoje destes provas brilhantes viesse a desaparecer do vosso meio. Se não tivesseis dado o exemplo de uma sólida fraternidade, se, enfim, não fosseis um centro sério e importante da grande comunhão espírita francesa, eu teria deixado esta questão na sombra. Mas, se a levantei, é que tenho razões plausíveis para vos convidar a manter a união, a paz e a unidade de doutrina entre os vossos diversos grupos. Sim, meus caros discípulos, aproveito diligentemente esta ocasião que nós mesmos preparamos para vos mostrar quanto seria funesta ao desenvolvimento do Espiritismo e que escândalo causaria entre vossos irmãos de outras terras a notícia de uma cisão no centro que nos encantou mencionar até agora, por seu espírito de fraternidade a todos os outros grupos formados ou em formação. Não ignoro, como não deveis ignorar, que recorrerão a todos os meios para semear a divisão entre vós, que vos armarão ciladas, que semearão emboscadas de toda sorte em vosso caminho, que vos oporão uns aos outros, a fim de fomentar a divisão e levar a uma ruptura sob todos os aspectos lamentável. Mas podereis evitar tudo isto, praticando os sublimes preceitos da lei de amor e de caridade, em primeiro lugar, diante de vós próprios e a seguir diante de todos. Não, estou convencido de que não dareis aos inimigos de vossa santa causa a satisfação de dizer: vede esses espíritas de Bordeaux que nos mostravam como marchando na vanguarda dos novos crentes, nem sequer sabem estar de acordo entre si. Eis, meus caros amigos, que vos esperam e onde nos esperam a todos. Vossos excelentes guias já vos disseram: tereis de lutar não só contra os orgulhosos, os egoístas, os materialistas e todos esses infelizes que se acham imbuídos do espírito do século, mas ainda e principalmente contra a turba dos espíritos enganadores que, encontrando em vosso meio uma rara reunião de médiuns, pois a tal respeito sois os mais favorecidos, logo virão assaltar-vos. Uns com dissertações sabiamente combinadas, nas quais, graças a algumas tiradas piedosas, insinuarão a heresia ou algum princípio subversivo.
outros com comunicações abertamente hostis aos ensinos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito de verdade. Ah, crede-me, não temais desmascarar os velhacos que, novos tartufos, se introduziriam entre vós sob a máscara da religião. Sede igualmente impiedosos para com os lobos devoradores, que se ocultariam sob peles de cordeiro. Com a ajuda de Deus, que jamais invocais em vão, e com a assistência dos espíritos bons que vos protegem, ficareis inquebrantáveis em vossa fé. Os espíritos maus vos acharão invulneráveis, e quando vierem suas flechas, tornar-se menos afiadas contra o amor e a caridade que vos animam o coração. Retirar-se-ão confusos de uma campanha onde não terão colhido senão a impotência e a vergonha. Encarando como subversiva toda a doutrina contrária à moral do Evangelho e às prescrições gerais do Decálogo, que se resume nesta concisa lei: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Ficareis invariavelmente unidos. Aliás, em tudo é preciso saber submeter-se à lei comum. A ninguém cabe subtrair-se ou querer impor sua opinião e seu sentimento, quando estes não forem aceitos pelos outros membros de uma mesma família espírita. E nisto eu vos convido encarecidamente a vos modelardes pelos usos e regulamentos da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, onde ninguém, seja qual for a sua posição, idade, serviços prestados ou autoridade adquirida, pode substituir por sua iniciativa pessoal a da sociedade de que faz parte, e a fortiori engajá-la no que quer que seja, por expedientes que ela não aprovou. Dito isto, é incontestável que os adeptos de um mesmo grupo devem ter uma justa deferência para com a sabedoria e as experiências adquiridas. A experiência não é atributo do mais velho nem do mais sábio, mas do que se ocupou com mais tempo e com mais proveito para todos de nossa consoladora filosofia. Quanto à sabedoria, cabe a vós examinar aqueles que entre vós seguem e praticam melhor os preceitos e as leis. Entretanto, meus amigos, antes de seguir vossas próprias inspirações, não esqueçais de que tendes os vossos conselhos e vossos consultores etéreos a consultar, e estes jamais vos faltarão, quando solicitardes com fervor e com o objetivo de interesse geral. Para isso, necessitais de bons médiuns, e aqui os vejo excelentes, no meio dos quais não tendes senão que escolher. Por certo, sei perfeitamente que a senhora e a senhorita Kazemaju e alguns outros possuem qualidades mediúnicas no mais alto grau, e nenhuma região, eu vou-lo repito aqui, é mais bem favorecida a esse respeito do que Bordeaux. Eu tive de vos fazer ouvir uma voz um tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de verdade, mestre de todos nós, mais espera de vós. Lembrai-vos de que fazeis parte da vanguarda espírita e que, assim como o Estado Maior, a vanguarda deve a todos o exemplo de uma submissão absoluta à disciplina estabelecida. Ah, vossa tarefa não é fácil, pois é a vós que incumbe o trabalho de levar com mão vigorosa o machado às sombrias florestas do materialismo
e perseguir até as suas últimas trincheiras os interesses materiais coligados. Novos Jansson, marchai à conquista do verdadeiro tosão de ouro, isto é, dessas ideias novas e fecundas que devem regenerar o mundo. Então, já não marchais no vosso próprio interesse, nem mesmo no interesse da geração atual, mas, sobretudo, no interesse das gerações futuras, para as quais preparais os caminhos. Há nesta obra um sinal de abnegação e de grandeza que ferirá de admiração e de reconhecimento os séculos futuros, de que Deus, crede-me, saberá vos levar em conta. Tive de falar como falei, porque me dirijo a criaturas que escutam a razão. Os homens que perseguem seriamente um fim eminentemente útil, a melhoria e a emancipação da raça humana. Enfim, há espíritas que ensinam e pregam pelo exemplo, que o melhor meio para lá chegar está na prática das verdadeiras virtudes cristãs. Tive de vos falar assim porque era preciso vos prevenir contra um perigo que era meu dever assinalar. Venho cumpri-lo. Assim, agora posso encarar o futuro sem inquietação, porque estou convencido de que minhas palavras aproveitarão a todos e a cada um, e que o egoísmo, o amor próprio e a vaidade não terão doravante nenhum poder sobre corações onde, sem qualquer limite, reine a verdadeira fraternidade. Vós vos lembrareis, espíritas de Bordeaux, que a vossa união é o verdadeiro encaminhamento para a união e a fraternidade universal. A esse respeito, sinto-me feliz, muito feliz de poder constatar claramente que o Espiritismo vos fez dar um passo à frente. Recebei, pois, nossos cumprimentos, pois aqui falo em nome de todos os espíritos que presidem a grande obra da regeneração humana, por terdes, por vossa iniciativa, aberto um novo campo de exploração e uma nova causa de certeza aos estudos dos fenômenos de além-túmulo, por vosso pedido de filiação, não mais como indivíduos isolados, mas como grupo compacto, a Sociedade Iniciadora de Paris. Pela importância dessa iniciativa, reconheço a alta sabedoria de vossos guias principais e agradeço ao meigo Fénelon e a seus fiéis auxiliares, Jorges e Mários, que com ele presidem as vossas piedosas reuniões de estudo. Aproveito esta circunstância para igualmente dar um testemunho brilhante aos espíritos Ferdinand e Félicia, que todos reconheceis, embora esses dignos colaboradores tenham apenas feito o bem pelo bem. É bom que saibais que é a esses modestos pioneiros, secundados pelo humilde Marcelin, que nossa santa doutrina deve ter prosperado tão rapidamente em Bordeaux e no sudoeste da França. Sim, meus crentes fiéis, vossa admirável iniciativa será seguida, bem o sei, por todos os grupos espíritas formados com seriedade. É, pois, um passo imenso à frente. Compreendestes, e todos os vossos irmãos compreenderão como vós, que vantagens, que progressos, que propaganda resultarão da adoção de um programa uniforme para os trabalhos e estudos da doutrina que vos revelamos. Fique bem entendido, apesar disso, que cada grupo conservará sua originalidade e sua iniciativa particular, mas, fora de seus trabalhos particulares, terá de se ocupar com diversas questões de interesse geral, submetidas a seu exame pela Sociedade Central,
e resolver várias dificuldades cuja solução, até hoje, não pôde ser obtida dos espíritos, por razões que seria inútil desenvolver aqui. Recearia vos ofender se ressaltasse aos vossos olhos as consequências que advirão dos trabalhos simultâneos. Quem ousará então contestar uma verdade quando esta for confirmada pela unanimidade ou pela maioria das respostas mediúnicas obtidas simultaneamente em Lyon, Bordeaux, Constantinopla, Metz, Bruxelas, Sens, México, Karlsruhe, Marsella, Toulouse, Mâcon, Sétif, Argel, Oran, Cracóvia, Moscou, São Petersburgo, como em Paris? Eu vos entretive com a rude franqueza de que me sirvo para falar aos vossos irmãos de Paris. No entanto, não vos deixarei sem testemunhar minhas simpatias, justamente conquistadas a esta família patriarcal em que excelentes espíritos, incumbidos de vossa direção espiritual, começaram a fazer ouvir suas eloquentes palavras. Mencionei a família Sabot, que com uma constância e uma piedade inalterável soube atravessar as dolorosas provas com que Deus a afligiu, com o fito de elevá-la e torná-la apta para a sua missão atual. Também não devo esquecer o concurso devotado de todos quantos, em suas respectivas esferas, contribuíram para a propagação de nossa consoladora doutrina. Continuai todos, meus amigos, a marchar resolutamente no caminho aberto. Ele vos conduzirá seguramente às esferas etéreas da perfeita felicidade, onde vos marcarei encontro. Em nome do Espírito de verdade que vos ama, eu vos abençoo, espíritas de Bordeaux. Erasto. Banquete oferecido a Allan Kardec pelos espíritas bordoleses. Discurso e brinde do Sr. Lacoste, negociante. Senhores, rogo principalmente à juventude que me ouve a bondade de prestar atenção às poucas palavras de fraterna afeição escritas especialmente para ela. A falta de experiência, a conformidade de nossas idades e a comunhão de nossas ideias me asseguram a sua indulgência. Nenhum de nós, senhores, acolheu com indiferença a revelação desta santa doutrina, cujos elementos novos foram recolhidos por nosso venerado mestre num livro sábio. Em tempo algum, campo mais vasto foi aberto às nossas imaginações. Jamais horizonte mais grandioso foi desvendado às nossas inteligências. É com o ardor da mocidade, é sem olhar para trás, que nos tornamos adeptos da fé no futuro e pioneiros da civilização futura. Não permita a Deus que eu venha proferir palavras de desânimo. Vossa crença me são muito conhecidas, senhores, e as sei muito sólidas para crer que a zombaria ou o falso raciocínio de alguns adversários as venham abalar. A juventude é rica em privilégios, fácil às nobres emoções e ardente no empreendimento. Possui ainda o entusiasmo da fé, essa alavanca moral que levanta os mundos. Mas, se sua imaginação a empurra além dos obstáculos, ela lhe faz muitas vezes ultrapassar o objetivo. É contra esses desvios que vos exorto a vos acautelardes. Entregues a vós mesmos, atraídos pelo encanto da novidade, levantando a cada passo a ponta do véu que vos oculta o desconhecido,
quase que tocando o dedo na solução do eterno problema das causas primeiras, guardai-vos de vos deixar inebriar pelas alegrias do triunfo. Poucos caminhos estão isentos de precipícios. A maior confiança segue sempre caminhos fáceis, e nada é mais difícil de obter dos jovens soldados como das inteligências jovens do que a moderação na vitória. Aí está o mal que temo de vós como receio para mim. Felizmente, o remédio está perto do mal. Há entre nós aqui reunidos alguns que a maturidade da idade e do talento aliam a feliz vantagem de terem sido, em nossa cidade, propagadores esclarecidos do ensino espírita. É a esses espíritos mais calmos e mais refletidos que deveis submeter a direção dos vossos estudos, e graças a essa deferência de todos os dias, graças a essa subordinação moral, ser-vos-á dado trazer à construção do edifício comum uma pedra que não oscilará. Saibamos, pois, senhores, vencer as questões pueris do amor próprio. Nossa parte, a nossa juventude, não é tão bela? Efetivamente, a nós pertence o futuro. A nós que poderemos assistir cheios de vida e de fé quando nossos pais, em espiritismo, reviverem no mundo melhor a esplêndida radiação desta verdade, da qual eles não terão entrevisto na terra, senão a misteriosa aurora. Deixai-me, pois, esperar, senhores, que possais dizer comigo e do fundo do coração. A todos os nossos decanos de idade, a todos os que, conhecidos ou não, sob a casaca do rico ou avental do operário, fizeram-se adeptos e propagadores da doutrina espírita em Bordeaux. A prosperidade da Sociedade Espírita de Paris, dessa sociedade que impunha tão alto e com tanta firmeza o estandarte sob o qual aspiramos a nos colocar. Que o Senhor Allan Kardec, nosso mestre comum, receba por nossos irmãos de Paris o penhor de uma profunda simpatia. Que ele lhes diga que os nossos jovens corações batem em uníssono e que, embora com passo menos seguro, nem por isso deixamos de concorrer para a regeneração universal, estimulados por seus exemplos e sucessos. Brinde do Senhor Sabor. Mais uma vez, senhores, os espíritos querem nos assegurar de que podemos conquistar a sua simpatia unindo aos nossos desejos para a prosperidade desta santa doutrina, que é a sua obra. O espírito Ferdinand, um de nossos guias protetores, ditou espontaneamente o seguinte ensinamento que me deixa feliz em vô-lo transmitir. A grande família espírita da qual fazeis parte vê aumentar diariamente o número de seus filhos, e em breve não haverá mais em vossa bela pátria nem cidades, nem povoados onde não se tenha estabelecido a tenda dos membros desta tribo abençoada por Deus. Já nos seria impossível assinalar os numerosos centros que gravitam em torno do foco luminoso, cuja sede é Paris, porque os centros das grandes cidades só por nós são conhecidos. Entre estes se distingue pelo saber, inteligência e união fraternal a Sociedade dos Espíritas de Metz. Está destinada a dar frutos em abundância, e se buscardes com eles estabelecer relações amigáveis, baseadas numa estima recíproca, enchereis de doce alegria o coração paternal de vosso chefe aqui presente.
O eminente espírito Erasto vos disse ontem: sede unidos, a união faz a força. Envidai, pois, todos os esforços para o conseguir, a fim de que em pouco tempo todos os centros espíritas franceses, unidos entre si pelos laços da fraternidade, possam marchar a passos de gigante pela via traçada. Ferdinand, Guia Espiritual do Médium. Finalmente, e como fiel intérprete dos sentimentos expressos por esse Espírito bom, proponho um brinde aos nossos irmãos de Metz, em particular, e a todos os espíritas franceses em geral. Senhores, convencido de que as calorosas palavras pronunciadas ontem em vosso meio pelo nosso honrado chefe espírita não caíram sobre pedras e espinheiros, mas nos vossos corações, agora, dispostos a apertar os laços da fraternidade, venho propor um brinde aos nossos irmãos espíritas de Lyon. Eles começaram suas tarefas antes de nós e, para se organizarem, tiveram de passar pelas mesmas dificuldades que outrora tanto nos fizeram sofrer. Mas graças ao impulso que o nosso bem-amado chefe lhes proporcionou no ano passado, deram um passo imenso na estrada abençoada em que os espíritos bons estão fazendo entrar a humanidade. Imitemo-lo, senhores, que uma louvável emulação una os de Bordeaux, os espíritas de Lyon, a fim de que a comunhão de pensamentos e sentimentos de que todos estiverem animados, deles faça dizer: bordoleses e lioneses são irmãos. Proponho um brinde à união dos irmãos de Bordeaux e Lyon. Discurso do Senhor Dicquerot, mecânico. Em nome do grupo de operários. Senhor Allan Kardec, nosso caro mestre. Em nome de todos os operários espíritas de Bordeaux, meus amigos e irmãos, permito-me erguer um brinde à vossa prosperidade. Embora já chegado a uma alta perfeição, que Deus vos faça crescer ainda nos bons sentimentos que vos têm animado até hoje e, sobretudo, vos faça crescer aos olhos do universo e no coração dos que, seguindo vossa doutrina, se aproximam de Deus. Nós que somos do número dos que a professam, vos bendizemos do fundo do coração e rogamos ao nosso Criador para que vos deixe ainda muito tempo entre nós, a fim de que, quando vossa missão estiver terminada, já estejamos bastante firmes na fé para nos conduzirmos sozinhos, sem nos afastar do bom caminho. Para nós é uma felicidade inefável ter nascido numa época em que podemos ser esclarecidos pelo Espiritismo. Mas não basta conhecer e desfrutar essa felicidade com a doutrina. Contraímos compromissos que consistem em 4 deveres diferentes. Dever de submissão, que nos faça ouvir com docilidade. Dever de afeição, que nos faça amar com ternura. Dever de zelo, para atender seus interesses com ardor. Dever de prática, que nos faça honrá-la por nossas obras. Estamos no seio do Espiritismo, e o Espiritismo é para nós uma firme consolação em nossas penas. Não podemos negar que há momentos na vida em que a razão talvez pudesse nos sustentar, mas outros há em que se tem necessidade de toda a fé que dá o Espiritismo para não sucumbir. Em vão, os filósofos vêm pregar uma firmeza
estoica, enunciar suas pomposas máximas, dizer-nos que nada os perturba, que o homem é feito para se possuir a si mesmo e dominar os acontecimentos da vida. Tristes consolações. Longe de suavizar a dor, eles a tornam mais amarga. Em todas as suas palavras, só encontramos o vazio e a esterilidade. Mas o Espiritismo nos vem em socorro, provando que nossa própria aflição pode contribuir para a nossa felicidade. Sim, caro mestre, continuai vossa augusta missão. Continuai a nos mostrar esta ciência que vos é ditada pela bondade divina, nosso consolo durante a vida e pensamento inabalável que nos sustentará por ocasião da morte. Recebei, caro mestre, estas poucas palavras brotadas do coração de vossos filhos, porquanto sois o Pai de todos nós, Pai da classe laboriosa e dos aflitos. Como bem o sabeis, progresso e sofrimento marcham juntos, mas, quando o desespero oprimia os nossos corações, viestes trazer-nos força e coragem. Sim, ao nos mostrardes o Espiritismo, dissestes: irmãos, coragem, suportai corajosamente as provas que vos são enviadas, e Deus vos bendirá. Sabei, pois, que somos apóstolos devotados e que neste século, como nos que se seguirão, vosso nome será abençoado pelos nossos filhos e pelos nossos amigos operários. Discurso e brinde do Sr. Allan Kardec. Meus caros irmãos no Espiritismo, faltam-me expressões para externar o que sinto por vossa acolhida tão simpática e benevolente. Permite-me, pois, dizer em algumas palavras, e não em longas frases, que não acrescentariam mais, que incluirei minha primeira estada em Bordeaux entre os mais felizes momentos de minha vida, e dela guardarei eterna lembrança. Mas também não esquecerei, senhores, que esta acolhida me impõe uma grande responsabilidade, a de justificá-la, o que espero fazer com a ajuda de Deus e dos espíritos bons. Além disso, ela me impõe grandes obrigações, não só para convosco, mas ainda para com os espíritas de todos os países, dos quais sois representantes como membros da grande família. Para com o Espiritismo em geral, que acabais de aclamar nestas duas reuniões solenes, e que não tenhais dúvida, colherá no entusiasmo de vossa importante cidade uma força nova para lutar contra os obstáculos que quererão lançar em vosso caminho. Em minha locução de ontem, falei de sua força irresistível, de que sois a prova evidente. Não é um fato característico a inauguração de uma sociedade espírita que, como a vossa, se inicia pela reunião espontânea de quase 300 pessoas, atraídas não por uma vã curiosidade, mas pela convicção e pelo só desejo de se agrupar num único feixe? Sim, senhores, este fato não somente é característico como providencial. Eis a respeito o que ainda ontem me dizia antes da sessão o Espírito de Verdade, meu guia espiritual. Deus marcou com o selo de sua imutável vontade a hora de regeneração dos filhos desta grande cidade. A obra, pois, com confiança e coragem. Esta noite, os destinos de seus habitantes vão começar a sair da rotina das paixões, que sua riqueza e seu luxo fariam germinar como o joio em meio ao trigo, para alcançar pelo progresso moral que lhe vai imprimir o Espiritismo,
à altura dos destinos eternos. Como vês, Bordeaux é uma cidade amada pelos espíritos, pois multiplica intramuros sob todas as formas as mais sublimes devoções da caridade. Por isso, eles estavam aflitos por vê-la na retaguarda do movimento progressivo que o Espiritismo vem impor à humanidade. Mas os progressos hão de ser tão rápidos que os espíritos bendirão o Senhor por te haver inspirado o desejo de vir ajudá-los a entrar nesta via sagrada. Vedes, pois, senhores, que o impulso que vos anima vem do alto, e bem temerário seria quem o quisesse deter, porquanto seria abatido como os anjos rebeldes que quiseram lutar contra o poder de Deus. Assim, não temais a oposição de alguns adversários interessados que se pavoneiam na sua incredulidade materialista. O materialismo vê chegada a sua última hora, e é o Espiritismo que vem anunciá-la, por ser a aurora que dissipa as trevas da noite. E coisa providencial, o próprio materialismo, sem o querer, serve de auxiliar à propagação do Espiritismo, porque, por seus ataques, chama a si a atenção dos indiferentes. Querem ver o que é? Como encontram bem, adotam-no. Tendes a prova disto aos vossos olhos. Sem os artigos de um dos jornais da vossa cidade, os espíritas bordoleses talvez não passassem da metade do que hoje são. Tal artigo, naturalmente, despertou a curiosidade. Como se diz geralmente, onde há fumaça, há fogo. Mediram a importância do fogo pela extensão do artigo. Perguntaram: é bom? É mau? É verdadeiro? É falso? Vejamos para crer. Viram e sabeis o resultado. Longe, pois, de atacar o autor do artigo, devemos agradecer-lhe pela propaganda gratuita. E caso esteja aqui algum de seus amigos, pedimos a este que o aconselhe a recomeçar, a fim de que, se ontem éramos 300, sejamos 600 no próximo ano. Sobre isso, eu vos poderia citar fatos curiosos de propaganda semelhante, feita em certas cidades por sermões furibundos contra o Espiritismo. Como Lyon, Bordeaux vem, pois, plantar orgulhosamente a bandeira do Espiritismo, e o que vejo me garante que não será arrancada. Bordeaux e Lyon, duas das maiores cidades da França, focos de luz, e ainda dizem que todos os espíritas são loucos. Honra aos loucos dessa espécie. Não esqueçamos Metz, que também acaba de fundar sua sociedade, onde figuram um grande número oficiais de todos os graus a que reclama sua admissão na grande família. Espero que em breve Toulouse, Marselha e outras cidades, onde já fermenta a nova semente, se juntem às suas irmãs mais velhas, dando o sinal da regeneração em suas respectivas regiões. Senhores, em nome da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, levanto um brinde aos espíritas de Bordeaux, a sua união fraterna para resistir ao inimigo que os queria dividir, a fim de ter mais facilmente razão. A este brinde associo, do imo do meu coração e com a mais viva simpatia, o grupo espírita dos operários de Bordeaux, que, como os de Lyon, dão admirável exemplo de zelo, devotamento, abnegação e reforma moral. Estou feliz, muito feliz, vos asseguro, de ver vossos delegados reunidos fraternalmente nesta mesa,
com a elite da sociedade, provando por esta associação a influência do espiritismo sobre os preconceitos sociais. Não poderia ser de outro modo quando ele nos ensina que o mais alto colocado no mundo pode ter sido humilde proletário e que, ao apertar a mão do último serviçal, talvez aperte a de um irmão, de um pai ou de um amigo. Em nome dos espíritas de Metz e de Lyon, dos quais me faço intérprete, eu vos agradeço por os terdes compreendido na expressão de vossos sentimentos fraternos. Aos espíritas bordoleses. Senhores, os espíritas não devem ser ingratos. Creio ser dever de reconhecimento não esquecer os que, mesmo sem o querer, servem à nossa causa. Assim, proponho um brinde ao autor do artigo do Courrier de la Gironde, pelo serviço que nos prestou, fazendo votos para que ele repita, de vez em quando, seus espirituosos artigos. E se Deus quiser, logo ele será o único homem sensato de Bordeaux. Poesias do momento, ditadas pelo senhor Domré de Marmande, vindo a Bordeaux para esta solenidade. Os camponeses e o carvalho. Fábula. Ao senhor Allan Kardec. Os abusos têm campeões ocultos mais perigosos que os adversários declarados, e a prova disto é a dificuldade que se tem de os arrancar. Allan Kardec. O que é o Espiritismo? Um dia, honestos camponeses, de pé ante um carvalho enorme, fronde imensa, o mensuravam muitas vezes. É em vão, um deles diz, que tal semente intensa germine em sulcos tais virados e adubados. Não cresce nada, adubo e seiva consumados são pela ramaria uma espessa folhagem. Fazer gostos assim é bem triste bobagem. Esta árvore deixa que torne pobre o chão, que nos consuma o suor e esterilize o grão. Irmãos, se me quiserdes crer, nos livraremos, nosso campo, da incômoda presença, e isso num tranco. A obra, gritam com prazer. Estavam todos muito ardentes. Uma corda é amarrada em cima do carvalho, formando uma cadeia em forte galho, cujos anéis uniam-se potentes. A folhagem treme e farfalha, mas é tudo. Eles vão se agitar, se estafar, a fim da torturosa e robusta ramalha, que enfim não se deixa abalar. Alguém sensato da região, um bom velho lhe diz ao passar: meus meninos, a vossa messe é perdida então, dos ramos em proveito e desses grãos franzinos. Destrui-os, é bom, posso entender. Mas a árvore abater, coisa fácil não é. Para dobrar tal carvalhaço, em força é fraco o vosso braço. A idade enrija o corpo e não se faz render. Fazei menos ruidoso o assalto e mais terrível a esse colosso vigoroso. Séculos já se vão por seu cascão nodoso. Empregai dias a miná-lo, isso é possível. Descobri-lhe a raiz sugadora felina, e levareis à morte ao ramalhal confuso. Não podendo de um golpe extinguir um abuso, busca em seu fundamento a oportuna ruína. C. Domré. O ouriço, o coelho e a pega. Fábula.
aos membros da Sociedade Espírita de Bordeaux. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. O Espírito Protetor da Sociedade Espírita de Lyon, revista de 10 de outubro de 1861. Um pobre ouriço, ao ser posto fora da toca, rolava pelo campo em meio aos espinheiros, de algum petis aos golpes mais certeiros, que tem sangue, o abandona e quase que o sufoca. Ele, eriça, tremendo a armadura espinhenta, espicha-se lançando em volta oculto olhar e sem perigo já lamenta, numa voz débil a chorar. Para onde vou? Fugir? Voltar ao velho abrigo? Acima está do meu querer. Já nem posso prever qual o perigo. Pior que me ameaça, é forçoso morrer? Preciso de um refúgio e um pouco de repouso para sanar minhas feridas. Mas onde achar quaisquer guaridas? Quem de meus males é piedoso? Num coelho que habitava entre lascas de rocha e para quem a caridade, não sendo um termo vão, sensível desabrocha e lhe diz: meu amigo, aceitai a metade de meu modesto abrigo. Estou bem nesse asilo, nele estarei seguro. É difícil, já vi, de achar o vosso rastro com maldade. Podeis aqui estar tranquilo. Atenção junto a mim sempre tereis ali. Ante essa oferta tão graciosa, o ouriço segue a passo lento, quando uma pega obsequiosa faz um sinal ao coelho. Esperai um momento. Eu peço uma palavra e um breve caso, e depois ao ouriço. É um pequeno segredo. Perdoai-me quando nada pelo atraso. E o bom coelho, todo quedo, as orelhas a erguer, pede a ela fale baixo. Como levardes vós a casa tal gente? Sede prudente, mas no trato com os de baixo. Nunca eu faria tal tolice tão patente. Eu? Mas não receais de vos arrepender? Uma vez com saúde e forças redobradas, quem sabe sejais vós o primeiro a sofrer, com o seu mau coração e as farpas aceradas. E a que meio, então, tereis a recorrer? O coelho respondeu: nenhuma inquietação não nos deve afastar de impulsos benfeitores. Vale bem mais expor-se a uma ingratidão do que faltar aos sofredores. C. Dumbué. Bibliografia. O Livro dos Médiuns, segunda edição. Nota 169 de Allan Kardec. Primeiro volume em 12, preço 3 francos, 50 centes. Pelo correio, 4 francos. A primeira edição de O Livro dos Médiuns, publicada no início do ano, esgotou-se em poucos meses, o que vem a ser um dos traços mais característicos do progresso das ideias espíritas. Nós mesmos pudemos constatar em nossas excursões a influência salutar que esta obra exerceu sobre a direção dos estudos espíritas práticos. Assim, as decepções e mistificações são muito menos numerosas do que outrora, porque ela ensinou os meios de frustrar as artimanhas dos espíritos enganadores. Esta segunda edição é muito mais completa que a precedente. Encerra numerosas e importantes instruções e vários capítulos novos.
Toda a parte que concerne mais especialmente aos médiuns, a identidade dos espíritos, a obsessão, as questões que podem ser dirigidas aos espíritos, as contradições, aos meios de discernir os espíritos bons dos maus, a formação de reuniões espíritas, as fraudes em matéria de espiritismo, recebeu notáveis desenvolvimentos, frutos da experiência. No capítulo das dissertações espíritas, adicionamos várias comunicações apócrifas, acompanhadas de observações pertinentes, de modo a facultar os meios de descobrir o embuste dos espíritos enganadores que se apresentam com falsos nomes. Devemos acrescentar que os espíritos reviram a obra inteiramente e trouxeram numerosas observações do mais alto interesse, de sorte que se pode dizer que é obra deles tanto quanto nossa. Recomendamos com insistência esta nova edição como o guia mais completo, seja para os médiuns, seja para os simples observadores. Podemos afirmar que, seguindo-a pontualmente, evitar-se-ão os escolhos tão numerosos contra os quais se vão chocar principiantes inexperientes. Depois de a ter lido e meditado atentamente, os que forem enganados ou mistificados certamente não poderão culpar-se senão deles mesmos, porque tiveram todos os meios para se esclarecerem. O Espiritismo ou Espiritualismo em Metz. Primeira série das publicações da Sociedade Espírita de Metz. Nota 170, de Allan Kardec. Brochura em 8, preço 1 franco. Em Paris, Didier e Companhia. Quai de Gustin. 35. Le Doyen, Palais Royal, Galeria d'Orléans. 31. Em Metz. Varian, Rue de Jardin, 14. Rue de Palais, 8. Em nosso último número, anunciamos esta publicação apenas de memória, propondo-nos a voltar à matéria. Lemo-la com atenção e só podemos felicitar a Sociedade dos Espíritas de Metz por seus resultados. Ela conta em seu seio um grande número de homens esclarecidos, que esperamos saberão mantê-la em guarda contra as ciladas dos espíritos maus, que não deixarão de tentar desviá-la do bom caminho em que se colocou. Esta publicação não é periódica. A Sociedade de Metz tem o propósito de fazer outras semelhantes de vez em quando, em datas indeterminadas, e nelas inserir as melhores comunicações que tiver obtido. Esse método tem a vantagem de não obrigar à assunção de nenhum compromisso com assinantes, os quais se deve servir apenas de tudo, e porque os gastos são sempre proporcionais. Todas as comunicações contidas nesta primeira brochura trazem um sinete eminentemente sério e uma moralidade irrepreensível. Nada notamos que não fosse o que se poderia chamar de ortodoxo do ponto de vista da ciência e de acordo com o ensino de O Livro dos Espíritos. Se os senhores espíritas de Metz nos permitem um conselho, nós os estimularíamos a que continuem guardando em suas publicações subsequentes a prudente reserva que notamos nesta. Que se convençam de que as publicações intempestivas podem ser mais prejudiciais que úteis à propagação do Espiritismo. Contamos com a sabedoria e a sagacidade dos que as dirigem, para não cederem ao entusiasmo de adeptos mais zelosos que sensatos.
que se lembrem bem desta máxima. Não adianta correr, tudo tem sua hora. As duas comunicações seguintes, extraídas deste primeiro número, podem dar uma ideia do espírito no qual são feitas. O Fluido Universal, 29 de setembro de 1860. O fluido universal liga entre si todos os mundos, e conforme os movimentos que lhe são impressos pela vontade do Criador, origina todos os fenômenos da criação. Ele é a própria vida, ligando as diferentes matérias de nosso globo. É ele que, por propriedades subordinadas a leis, regula as diferentes coisas tão misteriosas para vós, as afinidades físicas e morais. É ele que vos faz ver o passado, o presente e o futuro, principalmente quando a matéria que obstrui vossa alma é anulada ou enfraquecida por uma causa qualquer. Então, essa dupla vista, embora menos desenvolvida do que após a morte, vê, sente e toca tudo, nesse meio fluídico, que é o seu elemento, e o reflexo exato do que foi, e é e será, porque somente as partes mais grosseiras desse fluido estão sujeitas às modificações sensíveis de composição. Henri, antigo magnetizador. Efeitos da prece, 15 de outubro de 1860. A prece é uma aspiração sublime, a qual Deus concedeu um poder tão mágico que os espíritos a reclamam para si constantemente. Suave orvalho é um refrigério para o pobre exilado na terra e um arranjo frutuoso para a alma em prova. A prece age diretamente sobre o espírito a quem é dirigida. Não transforma espinhos em rosas, mas modifica sua vida de sofrimentos. Não tem poder sobre a vontade imutável de Deus, mas imprime esse impulso de vontade que levanta a sua coragem ao dar-lhe força para lutar contra as provas e as dominar. Por esse meio é abreviado o caminho que conduz a Deus e, com efeito maravilhoso, nada pode ser comparado à prece. Aquele que blasfema contra a prece não passa de espírito inferior, de tal modo terreno e atrasado, que nem mesmo compreende que deve se agarrar a essa tábua de salvação para se salvar. Orar, palavra descida do céu, é a gota de orvalho no cálice de uma flor, é o sustentáculo do caniço durante a tormenta, é a tábua do pobre náufrago durante a tempestade, é o abrigo do mendigo e do órfão, é o berço para a criança dormir. Emanação divina, a prece nos liga a Deus pela linguagem, fazendo-o interessar-se por nós. Orar a Ele é amá-lo, suplicar-lhe por um irmão, é um ato de amor dos mais meritórios. Vinda do coração, a prece contém a chave dos tesouros da graça. É o econômo que dispensa benefícios em nome da infinita misericórdia. A alma, elevada para Deus por um desses impulsos sublimes da prece, desprendida de seu envoltório grosseiro, apresenta-se cheia de confiança diante dele, segura de obter o que pede com humildade. Orai, ó, orai. Fazei um reservatório de vossas santas aspirações, que seja despejado no dia da justiça. Preparai o celeiro da abundância, tão precioso durante a escassez. Escondei o tesouro de vossas preces até o dia escolhido por Deus para distribuir o rico depósito. Acumulai para vós e para os vossos irmãos o que diminuirá as vossas angústias e vos fará transpor mais rapidamente o espaço que vos separa de Deus.
Refleti em vossa miserável natureza. Contai vossas decepções, vossos perigos. Sondai o abismo tão profundo aonde vos podem arrastar as paixões. Olhai em torno de vós os que caem, e sentireis a imperiosa necessidade de recorrer à prece. A oração é a âncora de salvação que impedirá a destruição do vosso navio tão agitado pelas desordens do mundo. Teu espírito familiar. O Espiritismo na América. Fragmentos traduzidos do inglês pela senhorita Clemence Guérin. Nota 171. Nota de Allan Kardec. Brochura grande em 8, preço 1 franco. Palais de Royal, Galeria d'Orléans. O Espiritismo conta na América homens eminentes que, desde o princípio, lhe avaliaram o alcance e nele viram algo mais do que simples manifestações. Nesse número está o juiz Edmond, de Nova York, cujos escritos sobre esse importante assunto são bastante apreciados, mas muito pouco conhecidos na Europa, onde ainda não foram traduzidos. Devemos ser gratos à senhorita Guérin por nos dar uma ideia deles por meio de alguns fragmentos publicados em sua brochura. Apenas lamentamos não tenha ela acabado sua obra por uma tradução completa. Ela junta alguns extratos não menos notáveis do Dr. Hare, de Filadélfia, que também ele teve a ousadia de ser um dos primeiros a afirmar sua fé nas novas revelações. A senhorita Guérin, que residiu muito tempo na América, onde viu-se produzirem e se desenvolverem as primeiras manifestações, é uma dessas espíritas sinceras, conscienciosas, que tudo julgam com calma, sangue frio e sem entusiasmo. Temos a honra de conhecê-la pessoalmente e nos sentimos felizes por lhe dar aqui um testemunho merecido de nossa profunda estima. Pelo seguinte trecho de sua introdução, pode-se ver que nossa opinião é justamente motivada. Como os americanos, temos a fé profunda, a esperança radiosa de que esta doutrina, tão eminentemente baseada na caridade, não esmola, mas amor, seja bem aquela que deve regenerar e pacificar o mundo. Jamais a solidariedade fraternal foi demonstrada de maneira mais clara, nem de modo mais sedutor. Vindo consolar-nos, ajudar-nos, instruir-nos, indicar-nos, enfim, o melhor uso a ser feito de nossas faculdades, tendo em vista o futuro, os espíritos são de tal modo desinteressados que o homem não os pode ouvir muito tempo sem experimentar o desejo de os imitar, sem procurar ao seu redor alguém para participar dos benefícios que lhe dispensaram tão generosamente. Ele o faz com tanto mais boa vontade quanto compreende que seu próprio progresso tem esse preço e que, no grande livro de Deus, não são levados a seu favor senão os atos praticados em vista do bem-estar material ou moral de seus irmãos. O que os espíritos fazem com sucesso, neste momento, foi tentado muitas vezes na terra por nobres corações, por almas corajosas, que foram e ainda são desconhecidos e ridicularizados. Suspeitam de seu devotamento e não é senão quando desaparecem que têm chance de ser julgados com imparcialidade. Eis porque Deus lhes permite continuar a obra após aquilo que chamamos morte. Não é o caso de repetir com Davis: nada temais, irmãos, sendo mortal o erro
não pode viver. Sendo imortal, a verdade não pode morrer. Clemence Guérin. A passagem seguinte do Edmonds mostrará com precisão ele entrevira as consequências do Espiritismo. Não se deve esquecer que escrevia em 1854, época em que o Espiritismo na América, como na Europa, ainda era novo. Falsa ou verdadeiras, outros julgarão as minhas deduções. Meu objetivo será atingido se, falando do efeito produzido em meu espírito por essas revelações, eu tiver feito brotar em alguns o desejo de também pesquisar e assim levar novas luzes ao estudo desses fenômenos. Até aqui, os mais impetuosos adversários, os que na sua indignação gritam contra a impostura, são também os mais obstinados na sua recusa de nada ver ou ouvir sobre isto, os mais decididos a permanecer na completa ignorância da natureza dos fatos. Homens com reputação de saber, se não de ciência, não temem comprometê-la, dando explicações que não satisfazem a ninguém, baseadas em observações superficiais feitas com tal leviandade que faria corar um estudante. Entretanto, não é uma coisa indiferente esse novo poder inerente ao homem, connect with man, e que, sem a menor dúvida, terá sobre o seu destino uma influência considerável para o bem ou para o mal. E já podemos ver que, desde a origem, apenas há 5 anos a ideia espiritualista se propagou com uma rapidez que a Igreja cristã não havia igualado em 100 anos. Ela não procura os lugares isolados, não se envolve em mistérios, mas vem abertamente aos homens, provocando minucioso exame de sua parte, não exigindo uma fé cega, mas recomendando em todas as circunstâncias o exercício da razão e da livre apreciação. Vimos que as zombarias dos filósofos não conseguiram desviar um só crente, que os sarcasmos da imprensa, os anátemas do púlpito, são igualmente impotentes para deter o progresso e, sobretudo, já podemos constatar sua influência moralizadora. O verdadeiro crente torna-se sempre mais prudente e melhor. A wiser and better man. Porque lhe foi demonstrado que a sobrevivência do homem após a morte do corpo está positivamente provada. Todos quantos, seriamente e com sinceridade, conduziram suas investigações sobre o assunto, tiveram suas provas irrefutáveis. Como poderia ser de outro modo? Eis uma inteligência que nos fala todos os dias. É um amigo. Em geral, os americanos começam conversando com parentes ou amigos. Ele prova sua identidade por 1000 circunstâncias que não podem deixar a menor dúvida pelas numerosas recordações que só ele pode conhecer. Fala-nos das consequências da vida terrena e nos pinta a vida futura em cores tão racionais que nós sentimos que diz a verdade, tanto se conforma com a ideia íntima que fazíamos da divindade e dos deveres que ela nos impõe. A morte não nos separa daqueles a quem amamos. Muitas vezes, eles estão junto de nós, ajudam-nos e nos consolam pela esperança de uma reunião certa. Quantas vezes os vi para mim e para os outros? Quantas pessoas desoladas vi acalmadas pela doce certeza de que o ser querido, trazido pelos laços do amor,
adeja em torno delas, murmura-lhes ao ouvido, contempla sua alma, conversa com seu espírito. Assim, a morte se acha despojada do cortejo de terrores misteriosos e indefinidos, com que foi cercada por aqueles que confiam mais na degradante paixão do medo que no nobre sentimento do amor. Notemos, por alto, que, sejam quais forem os matizes no ensino da nova filosofia, todos os seus discípulos se entendem sobre este ponto. A morte não é um espantalho, mas um fenômeno natural de passagem a uma existência em que, livre de mil males da vida material e dos entraves que o confinam no mesmo planeta, o espírito pode percorrer a imensidade dos mundos, levantar voo para regiões onde a glória de Deus é realmente visível. Está igualmente demonstrated, que os nossos mais secretos pensamentos são conhecidos pelos seres que nos amaram e que continuam a velar por nós. É em vão que tentaríamos nos livrar dessa inquisição, terrível por sua própria benevolência. Não é possível duvidar como quiseram. Muitas vezes fiquei estupefato e me arrepiei ante a revelação imprevista, mas irrecusável, de que os mais íntimos refolhos da consciência podem ser revistados justamente por aqueles a quem queríamos ocultar nossas fraquezas. Não está aí um freio salutar contra os maus pensamentos, os atos criminosos, na maioria das vezes cometidos porque o culpado se tranquilizou por estas palavras: ninguém ficará sabendo. Se algo pode confirmar esta verdade tão terrificante para alguns, é a lembrança do que cada um experimenta após uma boa ação, mesmo quando ficou secreta, um contentamento íntimo e incomparável. Esses o sabem muito bem, pois a mão esquerda ignora o que dá à direita. É, pois, racional crer que, se nossos amigos nos podem felicitar, também nos podem admoestar. Se veem nossos atos meritórios, igualmente percebem os nossos defeitos. A isto, não hesitamos em atribuir o fato incontestável e inconteste de que não há verdadeiro crente que não se tenha tornado melhor. De nossa conduta, de nossa submissão a este grande preceito, amar a Deus e ao próximo, depende o nosso destino futuro e não de nossa adesão a esta ou aquela seita religiosa. Não devemos postergar a nossa conversão, e sim trabalhar nós mesmos pela nossa salvação, agora e não mais tarde, hoje e não amanhã. Que haverá de mais consolador, mais reconfortante para a alma virtuosa, por intermédio das provas e vicissitudes desta vida, do que a certeza completa de que sua felicidade futura depende de suas ações que ela pode dirigir? Por outro lado, o vicioso, o mau, o cruel, o egoísta, sobretudo o egoísta, sofrerá por si e pelos outros. Self-mutual torment. Tormentos mais terríveis que os do inferno material, tal qual a imaginação mais desordenada jamais pôde conceber. Allan Kardec.